Em todo o Brasil, jovens estão botando a boca no mundo, levantando suas bandeiras, mostrando suas opiniões. São as Conferências Livres de Juventude. Na minha opinião, Eu acredito também que... Na minha opinião... Bom, eu acho que... Eu acredito que Eu pergunto aos jovens. qual a pergunta? Sei lá, O que deve ser feito pela conservação do meio ambiente? como você pode colaborar? Quais são os problemas ambientais que mais te incomodam? A gente tem 30 anos para mudar todo o nosso padrão de consumo, mudar toda a nossa forma de estar sobre a Terra, para que a gente tenha alguma esperança com o planeta, né, de estar sobrevivendo numa sociedade um pouco mais sustentável, né? Eu não vejo na geração dos meus pais, então, por exemplo, um cuidado com isso, né? No meu prédio existe, por exemplo, a reciclagem, então os lixos são diferentes. A minha mãe faz isso, mas porque tá lá, né? Então ela acaba separando o lixo porque ela tem no prédio dela todos os... Mas não existe uma proatividade em relação à questão ambiental. As pessoas que moram perto de mim, elas geralmente jogam lixo na rua sem se preocupar, não estão nem aí para o quanto de água vão gastar. Elas não percebem que aquele meio é delas, então elas destroem sem nem querer saber. Eu já acho que na nossa idade existe uma questão bastante proativa em relação a essa mudança de atitude e de tentar trazer as boas práticas para o nosso dia a dia. A conscientização aumentou, mas a gente não sabe muito bem como lidar com isso, e como lidar com essas informações. A internet, por exemplo, a internet você acha o que você quiser, todas as respostas estão lá, mas a gente não consegue transformar isso em prática, transformar isso em cultura de vida, transformar isso, né, em uma solução para um único mais harmônico mesmo. Diversidade. Diversidade. Responsabilidade. Educação. Educação. Futuro. Futuro. Política. Perigo. O que você tem feito para preservar o planeta? Eu tento diminuir a minha pegada ecológica dando caronas, assim, o máximo possível. Mas vou falar que também fico muito infeliz de andar de carro, porque se eu pudesse andar de bicicleta, tivessem ciclovias e linhas de metrô espalhadas e, assim, difusas, eu estaria usando desses recursos, com certeza, assim. Em casa a gente recicla, a gente tem uma horta para limpar o quintal, a calçada. Minha mãe só usa água que ela já lavou roupa, da segunda máquina. A descarga também a gente geralmente usa água da máquina que lava roupa. E de ruim, eu acho que eu sou muito consumista. Por exemplo, tem um documento, vai ter uma reunião com 60 pessoas. Vamos imprimir 60 cópias desse documento? Não, a gente imprime 10 e a gente faz as pessoas se reunirem em grupos para ler aquele documento, sabe? Desde detalhes mínimos, assim, de ter a coleta seletiva em casa, assim, ter o controle da água mesmo, estar escovando os dentes, estar no banho. Tem a parte de fazer a composteira, que é pegar as coisas orgânicas que sobraram, casca, borra de café, e juntar isso na terra para que vire uma terra fertilizada. E reciclar todo o papel que você não usa, que estragou, que você imprimiu e não era esse, cortar para fazer um rascunho, não precisa mandar para algum outro lugar para trazer e tal. Já risca, já faz um rascunho mesmo ali e usa aquele papel para anotar, fazer suas coisas diárias. Começa pela sua casa, sempre começa pela sua casa. Você quer cuidar da reciclagem, então você mesmo recicla. Aí você começa a sua casa, você passa para os seus vizinhos, para o seu colégio, para a sua comunidade. E que nem o coletivo diz, né? Ações locais que se tornam ações globais. Hoje em dia, no nosso mundo de mudanças climáticas, nem as estações do ano são mais respeitadas. O mundo não está mais pronto. A gente é responsável por tudo que está nele. A gente é responsável por se o verão vai ser frio ou se ele vai ser quente. A gente é responsável por se a indústria vai poluir ou não. A gente é responsável por se ela vai produzir o que a gente está comprando. A gente é responsável por tudo. E nos dias 27 a 30 de abril de 2008, acontece em Brasília a Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventudes. E é para lá que as suas ideias irão. Para saber como, entre no site www.juventude.gov.br. Participe!
Em todo o Brasil, jovens estão botando a boca no mundo, levantando suas bandeiras, mostrando suas opiniões. São as Conferências Livres de Juventude. Sexualidade, Escolhas. preconceito, Diferença. liberdade, Confiança. perigo. Qual a importância da sexualidade na sua vida? Qual a sua opinião sobre a legalização do aborto? Legalização do aborto. Acho que ele tem que ser legalizado. Acho que isso é uma questão de fórum íntimo, né? Não cabe ao Estado dizer se sim ou que não, porque isso é uma decisão muito particular e pessoal, né, da mulher. É uma coisa muito pessoal, certo? Uma pessoa que tem que decidir, né? Porque é complicado uma jovem adolescente de 15 anos ter um filho, muitas vezes ela não está preparada para ter o filho. Eu não faria um aborto, mas porque eu tenho uma concepção que é religiosa, mas a minha religião não tem que interferir na decisão política, né, de todas as mulheres. Pegando um exemplo de uma menina que tá curtindo e tal, engravidou. Aí vai lá, papai tem dinheiro, vai numa clínica, tá, e aborta. Não, isso é totalmente contra. Quando a gente fala de gravidez precoce e fica só falando de periferia, que a gente esquece que muitas meninas também da classe média também ficaram grávidas, mas tinham como pagar o aborto. Acho que talvez tu tá com uma gravidez de risco e talvez teu filho vai nascer talvez com algum problema, a se pensar, né? Mas se tu vai abortar só porque tu engravidou cedo, tal, acho que isso não deve ser feito, sabe? Você olha para uma outra parcela da sociedade, meninas que vivem na periferia, que vivem... A opção é ter o filho. Eu não sou a favor do aborto, porque querendo ou não, é uma pessoa. Seria interessante que o governo investisse dentro das escolas, que já dentro de casa não é uma coisa normal. Infelizmente, ainda falar sobre educação sexual. Mas nas escolas eu acho que é preciso sim o professor ser capacitado, haver uma conversa dentro da sala de aula. Eu acho que o governo devia investir aí nos professores. Existe a AIDS que todo mundo fala aí agora para usar a camisinha, mas também esquecemos também da DST, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, que muitas vezes os jovens esquecem, né? Eu já escutei casos de jovens que chegam no posto de saúde e a enfermeira fala assim, né? Ah, não, camisinha não. Primeiro você tem que fazer um plano, né? Um planejamento familiar. Porra, eu não quero ter uma família, né? Eu quero ter uma vida sexual ativa e segura. Às vezes alguns têm vergonha de ir até o posto de saúde, de pedir tal, aquela coisa toda, aí pede para um amigo para fazer isso. Existe também a questão de alguns postos de saúde não terem preservativo, o preservativo não chega, tem aquela coisa toda. Isso também dificulta um pouco, né? Você tem que usar sim, porque não é só a gravidez, você sabe que tem doenças também que você pode pegar através da relação sem camisinha. Então é importante que todo jovem use preservativo, faça o teste de HIV, se ele está com dúvida, fez com o menino, fez com a menina. Porque o jovem ainda é um pouco retraído para ir procurar um médico, para saber o problema que ele tem ou como ele deve agir numa situação de DST. Eu acho que o jovem, ele tem informação sobre sexualidade em todo lugar, né? Desde jornal, na televisão, revista, outdoors aí por aí espalhado. Nas comunidades quilombolas ainda existe muito aquela ideia da questão do machão, né? Assim, que homem é homem, mulher é mulher, assim, e aí a opção sexual, em muitos casos, elas não são respeitadas. Existem várias maneiras do gay se afirmar, né? Ele primeiro se afirmar para si mesmo, né? Se aceitar, dizer que ele é gay, que é lésbica, né? E se sente bem por isso. Eu faço parte do movimento dos transexuais e travestis e tal. E hoje em dia o que nós estamos querendo conquistar é a adequação, não a mudança de sexo. A sexualidade faz parte da vida de todo mundo, né? E eu me sinto bem com a minha sexualidade, não tenho vergonha dela. E digo para todos os jovens que não tenham vergonha da sua sexualidade, que se expressem, importante qual seja. E nos dias 27 a 30 de abril de 2008, acontece em Brasília a Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventudes. E é para lá que as suas ideias irão. Para saber como, entre no site www.juventude.gov.br. Participe!
Em todo o Brasil, jovens estão botando a boca no mundo, levantando suas bandeiras, mostrando suas opiniões. São as Conferências Livres de Juventude. Alternativo. Amadurecimento. Responsabilidade. Escolhas. Confiança. Responsabilidade. Liberdade. Poder. Violência. Confiança. Perigo. Rebeldia. Independência. Independência. Preconceito. Em que medida as drogas estão presentes na vida da sua escola? Hoje em dia tá tudo mais escrachado, assim, tá tudo... É muito fácil, você tem acesso muito fácil. Existem muitos jovens, né, que eles acabam, né, entrando no caminho de consumir muito álcool, né, consumindo bastante álcool. Depois começam ao cigarro, né? Depois do cigarro eles começam a utilizar outras drogas, né, como a maconha, entre outras coisas. Isso pode ser bastante perigoso, né, porque ele pode entrar no caminho e não voltar mais, né? Como é um período da vida em que você está se estruturando na sociedade, você precisa do apoio um do outro. Bebo porque eu me sinto à vontade, porque eu gosto, mas não porque eu queira esquecer de um namorado, ou porque eu não quero esquecer a briga que eu tive em casa, ou dos problemas do trabalho, mas porque eu gosto. Assim, é difícil alguém, assim, um jovem sentar no bar sozinho e encher a cara e sair travado, né? Mas se tem várias pessoas na mesa e uma pessoa começa a falar e outra pessoa e fica lá, um estimula o outro a isso. Eu acho super legal você sentar num bar com seus amigos e tomar uma cerveja, conversar. Eu acho que é uma troca legal, você aprende, você conhece as pessoas, mas nada em excesso, sabe? A partir dos 13 aos 18 anos, assim, eu consumia uma quantidade de álcool muito grande, assim. Mas só que depois que eu comecei a militar no movimento quilombola, eu passei a ter mais consciência, assim, da minha própria vida, né? De me autorrespeitar. Então hoje eu não bebo bebida alcoólica, assim, não fumo. Eu acho que você tem que saber o seu limite e, de repente, conversar sobre isso, aconselhar um amigo. Ok. Você sempre teve o momento de usar, né, a bebida específica de uma região ou uma droga específica de uma região para um fim específico de ritual, que geralmente era de integração das pessoas ou de iluminação espiritual, o que quer que seja. O problema na nossa sociedade é a industrialização disso, tudo vira indústria. As propagandas costumam botar mulheres lindas, saradas, pessoas jovens, felizes. É legal, é a empolgação da bebida, mas tem os malefícios também. Acho que eles deviam enfatizar mais a relação do álcool e do trânsito, que é muito perigoso. Eles costumam associar, tipo, o alcoólatra àquele cara que tá jogado no chão, só que tem pessoas que são alcoólatras e nem sabem que são alcoólatras, sabe? Então, acho que a campanha tem que deixar claro, sim. As pessoas pensam que só há drogas nos morros, mas não, há no asfalto também. E muitas vezes há mais no asfalto do que no morro. A elite, na verdade, muitas vezes está com o dedinho lá, alimentando o tráfico, alimentando essa mazela, né? Como o governo deve tratar a questão das drogas? Por parte do governo, eu acho que tem que ficar cada vez mais claro os malefícios. A forma como o poder público lida com a questão da droga e do jovem é de uma forma muito careta. Na minha opinião, o poder público avançaria muito mais nessa questão das drogas se ele trabalhasse com a questão da redução de danos. Eu acho que o rumo que a gente está seguindo é interessante, que é você trabalhar com o abuso e não com o uso, de ter uma questão mais voltada a cuidar, né, desse consumo do que de punir. Vocês têm o livre-arbítrio de fazer o que vocês quiserem, mas tem que ter consciência das suas consequências. Então, os dois lados da moeda expostos. A pessoa escolhe o que ela quer. Tudo está na base da educação. Então, se você não tem uma educação de qualidade, você não consegue passar para os jovens o que realmente tem valor, o que não tem valor. O jovem, como ele não tem nenhuma instrução sobre o que fazer, vem os amigos, né, os ditos amigos, experimenta, é bom, não sei o que, ele acaba entrando naquele círculo e pronto. Depois, para sair, é muito difícil mesmo. E nos dias 27 a 30 de abril de 2008, acontece em Brasília a Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventudes. E é para lá que as suas ideias irão. Para saber como, entre no site www.juventude.gov.br. Participe!
Em todo o Brasil, jovens estão botando a boca no mundo, levantando suas bandeiras, mostrando suas opiniões. São as Conferências Livres de Juventude. Como você pode colaborar? Como você tem conseguido exercer o seu direito de ir e vir? O que faria você começar uma revolução? Como você pode colaborar? Quais os assuntos que te motivam a ter uma atuação política? O que a democracia deveria ser e ainda não é? Quais os assuntos que te motivam a ter uma atuação política? Como você pode contribuir? Como você tem conseguido exercer o seu direito de ir e vir? O que deve ser feito para garantir uma participação juvenil? Você se identifica com o lugar onde você vive? Como você tem conseguido exercer o seu direito de ir e vir? Você se identifica com o lugar em que você vive? Você se considera uma pessoa politicamente ativa? O que faria você começar uma revolução? O que faria começar uma revolução? Acho que eu já estou numa revolução. Eu acho que a gente já está fazendo, né? Eu acho que o nosso dia a dia é uma revolução. Eu poderia ir muito bem para as ruas agora, sim. É só o fato de eu me sentir apto, porque a revolução ela é necessária, né? Eu só estou esperando o momento de sentir maduro, sabe? Amadurecimento. Se as pessoas começassem a destruir, desconstruir aquilo que eu acredito, com certeza eu procuraria todos os meses de fazer uma revolução. Eu ia agarrar minha bandeira com unhas e dentes, entendeu? Para correr atrás dos direitos da gente. Se revoltar, então é revolta, você fica dando volta e não sai do lugar. E revoluir, né? Evoluir é de você tá em espiral, você vai rodando em todos os lugares. Então eu acho que é nesse... Não teria uma coisa, assim, já está acontecendo. A grande revolução que a gente tem que fazer, ela é interna, é uma revolução dentro da gente. A gente tem que se sentir capaz, a gente tem que saber. E se você conseguir ter uma postura ética, coerente e inspiradora, você já está fazendo uma boa parte, né? Eu acho que revolução é você ir junto com o sistema, transformando, melhorando, aprimorando, né? Eu vejo um caminho, assim, eu acho que a revolução hoje em dia é isso. Responsabilidade. Envelhecer. Escolhas. Democracia. Diferença. Confiança. Responsabilidade. Liberdade. Igualdade. Poder. Envelhecer. Ídolo, gente. Futuro. Violência. Amadurecimento. Liberdade. Confiança. Democracia. Política. Diferença. Deveres. Perigo. Rebeldia. Independência. Direitos. Independência. Autonomia. É importante que a gente comece a se reunir, a estar em conjunto com outras pessoas e naquele meio discutir o que está bom, o que está ruim, o que precisa ser melhorado. Se a gente não se envolve politicamente, outras pessoas vão estar decidindo com a gente, por a gente, né? Porque obstáculos a gente vai encontrar sempre. Mas não vai ser isso que vai fazer a gente desistir dos nossos sonhos, dos nossos ideais. A gente fica apenas sentado e apenas recebendo o que as pessoas têm para nos dizer, a gente está apenas sendo espectadores das nossas vidas, da nossa realidade. Mas quando a gente sobe ao palco, quando a gente se apresenta, quando a gente fala, quando a gente questiona, a gente faz parte de verdade dessa história e não como apenas participantes, mas como protagonistas. Todo mundo está tentando buscar seus espaços, botando realmente as caras na rua e abrindo a boca dizendo o que realmente pensa, o que realmente quer. Já passou da hora de a gente participar politicamente e a gente, especificamente a juventude. Porque eu acredito que você é capaz. Agora, eu quero saber se você acredita e se a gente pode ir junto. São várias pessoas, não são poucas. As pessoas que se envolvem com movimentos sociais, seja ele que movimento social seja, ele sempre vai trazer uma contribuição muito grande para a juventude. Precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo e que é a frase de Gandhi, mas que diz muito. Eu acho que o jovem tem um poder essencial para isso, é a fábrica dessas mudanças. E nos dias 27 a 30 de abril de 2008, acontece em Brasília a Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventudes. E é para lá que as suas ideias irão. Para saber como, entre no site www.juventude.gov.br. Participe!